Boa noite, amigos. Se não me engano, acho que agora foi um problema no Restream. E o problema agora foi no Restream. E por isso eu não consegui passar nem através da conta da TV Nova Luz, nem através da minha conta, do Restream. E aí no Restream vai tanto para o YouTube quanto para o Facebook. Mas agora só consegui entrar no YouTube. Então, quem tiver aí, dá um oi para mim no chat, para eu saber quem está presente ou não. Eu estou vendo que tem 3 assistindo agora. Gostaria de saber quem está. É a Zenilda Ângela. Boa noite, Zenilda. Fiquei feliz de você ter conseguido vir. Fátima Mota, boa noite, Fátima. Aparecendo também no nosso chat. Então, vamos, né? Vamos estudar, certo? E aí depois desse vídeo ficará disponibilizado no meu YouTube. E aí nós vemos como conseguiremos fazer. Então, Denise, Heloísa, boa noite para vocês. Fico feliz que tenham conseguido vir aqui para o nosso chat, para o nosso YouTube. Bom, então vamos estudar, certo? Então, o que nós estamos tratando, depois de toda essa dificuldade, é a uranografia geral, falando sobre o colapso de onda. Então, nós temos minha esposa, Isabel Conte, também conseguiu. Estamos tratando do colapso de onda, certo? Então, nós temos o seguinte, que foi retirado do livro Universo Consciente. O autor é Amit Goswami, lá na página 65. Ele diz, Amit Goswami é um físico e ele tem um vasto trabalho, certo, de livros, de publicações, correlacionando a ciência acadêmica com questões da espiritualidade. E, nesse caso, é o universo autoconsciente. Então, ele diz o seguinte: a física quântica oferece uma nova e emocionante visão do mundo e contesta velhos conceitos, tal como trajetórias determinísticas de movimento e continuidade causal. Então, isso é tudo que a gente veio conversando nos últimos estudos, falando sobre essa questão da causalidade. Então, na sincronicidade com Jung, nós falamos sobre a sincronicidade. Vocês lembram? Então, ele continua dizendo: se as condições iniciais não determinam para sempre o movimento de um objeto, se, em vez disso, em cada ocasião em que observamos há um novo começo, então o mundo é criativo no nível mais básico. Então, isso que eu gostaria de ressaltar, certo? Se as condições iniciais não determinam para sempre o movimento de um objeto, se, em vez disso, em cada ocasião em que observamos há um novo começo, então o mundo é criativo no nível mais básico. Então, quando nós falamos em colapso de onda e nós falamos que precisaria, né, de alguns conceitos serem apresentados para que pudéssemos entrar em mais detalhes no colapso de onda, e viemos também falando sobre a questão da realidade ela não ser tão determinística quanto parece. O mundo material não parece ter uma existência intrínseca. Ele, na verdade, está muito relacionado com os espíritos que aqui habitam. Então, né, resumindo tudo que nós falamos ao longo de alguns estudos, pode ser resumido nessa colocação do Amit Goswami. Se cada vez que observamos há um novo começo, então o mundo é criativo no nível mais básico. Então vamos, né? Eu gostaria de relembrar uma história que nós falamos, certo? E essa história
diz o seguinte, nós já falamos dessa historinha aqui, mas só para contextualizar, nós gostaríamos de trazer essa história novamente. Essa história foi tirada também do livro do Amit Goswami. Um policial observava um rabino que cruzava quase todos os dias a praça da cidade, mais ou menos na mesma hora. Certo dia, ele perguntou, curioso, para onde o senhor está indo, rabino? Não sei com certeza, respondeu o rabino. O senhor passa por aqui todos os dias a esta hora? Certamente o senhor sabe para onde está indo. Quando o rabino insistiu em que não sabia, o policial irritou-se e, em seguida, desconfiado, prendeu-o, levando-o para o xadrez. Exatamente no momento em que trancava a cela, o rabino virou-se para ele e disse suavemente: como o senhor vê, eu não sabia. Então o rabino até sabia para onde estava indo até ser interpelado pelo policial. Depois, certo? Ele já não sabia mais porque ele não sabia o que aconteceria em decorrência disso. Então, antes de o policial interrompê-lo, o rabino sabia para onde estava indo, mas depois não mais. A interrupção, que para nosso caso nós vamos chamar de medição ou observação, abriu novas possibilidades. E essa é a mensagem da mecânica quântica. Então, isso que precisamos ter em mente. Cada vez que nós observamos, cada vez que nós medimos, abre um mundo de possibilidades. Quando nós pensamos nesse mundo material, nós estamos observando, nós interagimos com ele. Em cada interação, nós estamos abrindo novas possibilidades. Agora, essas possibilidades dependerá o quê? Do nosso estado mental. E nós estamos muito acostumados com essa imagem do átomo. Isso é o comum que nós aprendemos na escola e nós trazemos isso até hoje. Que nesse meio, né, tem os prótons e nêutrons, e ao redor giram os elétrons, que nós, né, conhecemos como eletrosfera. Então, essa é a representação trivial, comum do átomo. É isso que nós aprendemos na escola e é isso que nós temos na nossa mente. E é interessante que muitas vezes nós vemos estudos espíritas, né, tentando, ou melhor, espíritas apresentando o estudo de como o espírito consegue passar através de uma parede, por exemplo, e aí eles apresentam essa figurinha do átomo, mostrando que tem mais espaço vazio e etc. Bom, cada um com a sua explicação. Então nós temos isso em mente e que os elétrons seguem uma trajetória bem definida, né? Eles circulam, viajam ao redor do núcleo com uma trajetória bem definida. Agora nós gostaríamos de apresentar uma conceituação mais atual do átomo. Nós veremos que essa imagem ela já está ultrapassada. Ela já não mais... ela nunca representou a realidade, é claro, mas agora nós já sabemos que esse modelo do átomo, que é conhecido como átomo de Bohr, que é o modelo do átomo apresentado por Bohr, Niels Bohr, ele já ficou um tanto quanto ultrapassado. E aí nós tiramos esta explicação lá do Mundo Educação, do site do UOL. Certo? Nós fomos procurar algo que ficasse mais fácil de compreender, então nós encontramos esse no site do UOL. O link está ali em cima, né? Então é só copiar que tem acesso. E nesse site ele diz o seguinte: o modelo de átomo dado pela mecânica quântica é o mais moderno e complexo. Então nós gostaríamos
de devagarzinho esquecermos o modelo de Bohr para o átomo e começássemos a compreender o modelo segundo a mecânica quântica, porque é o modelo mais moderno. E diz o seguinte, quer dizer, esse modelo da mecânica quântica se baseia na forma matemática da estrutura atômica. A teoria quântica afirma que a matéria tem propriedades associadas com ondas. Então, nós mudamos a forma como nós enxergamos ou compreendemos a matéria, como ela sendo sólida, bem definida, e na nossa mente essa matéria começa a tomar forma de ondas. Essas ondas, elas não são ondas comuns, como ondas sonoras ou ondas do mar. Elas são outro tipo de ondas, são ondas de probabilidade. Então, a matéria tem propriedades associadas com ondas, razão pela qual o modelo de átomo foi baseado nesta teoria. Então, o modelo moderno do átomo já não é mais aquele modelo segundo Niels Bohr e já traz a componente ondulatória da matéria. Então, ele continua. O chamado princípio da incerteza determina que o elétron não possua posição exata na eletrosfera, nem velocidade, nem direção definidas. Daí o porquê de o átomo de Bohr, com elétrons girando em órbitas circulares, ser ultrapassado pelo modelo quântico. Então, aqueles elétrons que nós estamos acostumados com eles passando, em órbitas circulares, a gente esquece, porque isso perdeu o sentido. E agora, os elétrons, cada nível energético do elétron tem um comportamento ou um espaço, um volume bem definido. Então, essa figurinha que está embaixo, ele vem mostrar para nós, no centro continua o núcleo. Agora, dependendo do orbital em que se encontra o elétron, ele descreve um volume específico, onde ele pode se encontrar. Certo? De primeiro momento fica um pouco complicado, mas quando nós pensamos nessas regiões onde os elétrons se encontram, não devemos pensar como o elétron existindo em um ponto como esse. Mas cada uma dessas formas geométricas descreve um comportamento de onda do elétron. Então, em cada nível energético, nós temos no linguajar, correto? Uma função de onda bem definida. Eu espero que tenha ficado claro essa questão, apesar da dificuldade inicial, mas isso é fundamental para que possamos enxergar o mundo físico de uma forma diferente, mais próximo, ou que faça mais sentido com aquilo que nos é apresentado pela doutrina espírita. Então, nós temos o colapso de onda. Finalmente, vamos falar em colapso de onda. As ondas devem se comportar como se estivessem espalhadas por todo o espaço e o tempo. Então, quando nós falamos em ondas, nós precisamos pensar essas ondas espalhadas em todo o espaço e também no tempo. A função de onda descreve, ou as funções de onda descrevem todas as possibilidades de um sistema. O colapso da função de onda é o estabelecimento de uma realidade
dentre todas as possibilidades existentes. Agora vamos enxergar o nosso corpo físico como uma função de onda, certo? Então, como uma função de onda, ele descreve todas as possibilidades para o meu sistema, né? O sistema que eu estou falando é o famoso espírito, perispírito, corpo físico. Vamos trabalhar isso como um sistema. E esse sistema se expressa dessa forma em decorrência da função de onda, certo? Só que quem observa essa função de onda é o espírito. Então, no final, a forma como o espírito enxerga esse sistema, essa função de onda se colapsa. Então, o colapso da função de onda é o estabelecimento de uma realidade dentre todas as possibilidades existentes. Então, quando eu me expresso com esse sistema, certo? É que essa função, a função de onda relativa ao meu sistema espírito, perispírito, corpo físico, colapsou e está estruturado dessa forma. A partir do momento que eu consiga alterar a forma como eu enxergo o mundo, como eu me enxergo e enxergo o mundo, então esse colapso de onda também pode ser alterado, certo? Lembrando, né, lá no primeiro slide, em que foi dito que esse mundo ele é, no nível mais básico, criativo. Então, nosso sistema físico, ele no seu nível mais básico, ele também é criativo. E o que isso significa no final? Que nós necessitamos uma alteração da nossa função psíquica. Porque é a alteração dessa função psíquica que vai propiciar uma alteração no colapso da função de onda material. Me fiz claro? Eu gostaria de uma posição de vocês se o que nós passamos agora ficou claro, certo? Porque, num primeiro momento, nós sabemos que esse colapso de onda é alguma coisa com uma certa complexidade para se entender quando entramos em contato a primeira vez. Mas depois, conforme nós vamos escutando, né, uma, duas, três vezes, esse conceito ele vai, né, se adequando, ou melhor, nossos ouvidos vão se adequando a estes conceitos. E isso é interessante porque quando nós pensamos na forma como Jesus ensinou, certo? Nós vemos exatamente essa necessidade. Por isso que ele falava em parábolas, porque não é alguma coisa como 2 mais 2 para apresentar. Agora imagine, se aqui, né, nós temos uma certa dificuldade, você imagina na época de Jesus passando isso para as pessoas sem, né, ter sem as pessoas, porque ele certamente tinha, sem as pessoas terem conhecimento básico sobre isso. As irmãs Heloísa Bá e Kátia Bá me responderam, a Heloísa disse sim, que está claro, e a Kátia também diz que sim, parece abstrato, mas faz sentido. Obrigado, fico muito feliz. Realmente, né, quando nós juntamos a teoria da mecânica quântica com os conceitos espíritas sobre relação entre espírito e matéria, faz todo sentido. E o fato da Kátia falar que parece abstrato é porque, no final, né, nós precisamos desenvolver o nosso raciocínio abstrato. Então, é isso que nós já viemos falando há muito tempo, né? Nós precisamos desenvolver o nosso raciocínio abstrato para que consigamos compreender certas coisas que saem
daquele terra-terra, né? Matéria, espaço, tempo. A Zenilda também fala que está claro, fico muito feliz, né, em saber. E lembrando, quando nós pensamos em religiosidade, nós estamos pensando em conhecimento apenas, certo? Informação que é passada e é repetitiva. Quando nós pensamos em espiritualidade, aí nós já temos que mudar o nosso ponto de vista. Porque, como nós já falamos, espiritualidade, o indivíduo espiritualizado é aquele que consegue utilizar de uma matéria-prima para os seus processos mentais que não seja nem matéria, nem espaço, nem o tempo. Certo? Enquanto que a religiosidade, que é de fora para dentro, ele continua mantendo esses conceitos de espaço, tempo e espaço. Por isso que a dificuldade de nós transpormos a condição de religiosidade para o de espiritualidade. E muitas pessoas se mantêm presas, né? Ligadas nessa questão da religiosidade em si. O Solon Soares, ele tem uma pergunta. Seria uma coisa só, espírito e matéria? O Solon Soares perguntando. Se seria uma coisa só. Não, Solon. Espírito é espírito, matéria é matéria. Se os dois têm uma origem comum, certo? Isso já foi tratado por Kardec, nós ainda não sabemos. Mas o que acontece? A matéria é o espírito se expressando no fluido cósmico. E é dessa forma que nós compreendemos. A matéria ela não existe por si só. Ela é decorrente da expressão do espírito no fluido cósmico. Então, o que nós vemos é o espírito se expressando. Certo? Então, matéria é a resultante da expressão do espírito no fluido cósmico. Tá? Então, espero ter esclarecido essa questão. Então, como a princípio ficou entendido essa colocação do colapso de onda até o momento que nós trazemos, então podemos continuar. Então, quando se observa um elétron repetidas vezes, e cada pontinho preto desses que vocês estão vendo na tela representa uma observação, certo? Então é o mesmo elétron sendo observado várias vezes ao redor do núcleo. Lembrando, certo? Que um do espaço em que o elétron se expressa como uma função de onda, existem níveis orbitais que ele é uma esfera, certo? Alguns outros são, né, tem uma forma diferenciada, mas o nível mais básico tem uma forma de esfera. E aqui o que nós observamos, então, é um desses elétrons sendo observado repetidas vezes. O que nós observamos, conseguimos verificar, é que ele não segue uma trajetória, certo? Como descrito no átomo, no modelo atômico de Bohr, em que o elétron circularia em uma órbita. Mas nós vemos que ele existe em um determinado volume. E ele existe nesse volume, nesse espaço, enquanto função de onda. Cada vez que é observado, então ele, né, foi uma representação como se fosse registrado a posição em que o elétron se encontrava. Observar elétrons, novamente, lá no livro Universo Autoconsciente.
Observar elétrons, disse o físico-filósofo Henri Margenot, é como observar vagalumes em uma noite de verão. Podemos ver um lampejo aqui e um piscar de luz ali, mas não temos ideia de onde o vagalume está entre as observações. Não podemos, com qualquer confiança, definir uma trajetória para eles. Então, não sei, né? Creio que todos vocês já devem ter observado vagalumes à noite, né? Na minha época de criança era muito comum, né, ter vagalumes, inclusive na cidade. Hoje em dia a gente não encontra vagalumes na cidade, certo? Só quando nós vamos para o campo. Mas quando eu era criança, que faltava luz, então a gente via muitos vagalumes na rua. Então, acredito, né, que a grande maioria de vocês pelo menos já observou vagalumes, seja na cidade ou seja no campo. E realmente ele pisca, nós conseguimos ver onde ele está. Agora, onde ele vai piscar novamente, nós não sabemos, porque não sabemos a trajetória. No modelo atômico de Bohr, certo? Se pensava que conhecia a trajetória do elétron. Então, se estimava aonde nós encontraríamos o elétron novamente. Agora, no modelo quântico do átomo, o elétron não segue uma trajetória, nem uma direção definida. Ele simplesmente existe naquela região, certo? Quando não é observado, é como se o elétron se expandisse em uma onda de probabilidade, em uma função de onda. Até ser observado, ele existe no espaço todo. Quando é observado, então ocorre o que é conhecido como colapso de onda e ele se apresenta num ponto específico. Então é muito semelhante ao vagalume, certo? Que nós vemos ele piscar num ponto, mas não temos ideia onde ele piscará novamente. Mesmo no caso de um objeto macroscópico, agora vejamos, nós estávamos falando de um elétron, certo? Uma partícula microscópica. Agora ele já está indo para o campo do macroscópico como a Lua. Então não é uma caneta, certo? Nem uma pedra. Ele está falando de Lua, dimensões de uma Lua, e podemos levar para dimensões maiores, inclusive. Mesmo no caso de um objeto macroscópico como a Lua, a mecânica quântica prevê basicamente a mesma imagem. Então, todas as vezes que olhamos para a Lua, nós vemos a mesma imagem, certo? Se eu chegar na janela e olhar para a Lua, eu vejo a imagem. Daqui a 5 minutos, se eu chego na janela de novo e olho para a Lua, se é que hoje tem Lua, né? Porque aqui estava chovendo ainda agora, eu verei a mesma imagem. Agora, sendo a única diferença que o espalhamento do pacote de ondas é imperceptível pequeno, mas não zero, entre observações. O que é que isso significa? Que apesar de eu ver a mesma imagem todas as vezes que eu olho para a Lua, aquela Lua não é a mesma que eu vi da vez anterior, porque o pacote de ondas mudou. Ele é imperceptível, por isso que se vê a mesma imagem, imperceptivelmente pequeno, mas não é zero entre as observações. Então, se eu chego na janela, olho para a Lua, existe um colapso de onda e eu tenho, né, aquela imagem, aquele colapso de onda formando aquela imagem para mim. Eu saio da janela, 5 minutos depois eu volto e olho para a Lua, o pacote de ondas mudou.
é muito pequeno, eu não consigo perceber. Como ele é muito pequeno, a imagem é a mesma, mas houve uma alteração do pacote de ondas. Agora, se cada vez que eu olho para a Lua, eu vejo, né, existe uma alteração desse pacote de ondas, todas as vezes que eu olho para o meu corpo, também há uma alteração do pacote de ondas. Então, esse pacote de ondas, ele se mantém enquanto o meu padrão mental, o observador, se mantiver o mesmo. A partir do momento que o observador se altera, significa eu promovi uma alteração em mim enquanto espírito, e essa alteração, na visão espírita, nós temos como uma evolução, mesmo que mínima. Esse pacote de ondas também sofrerá uma alteração que pode ser perceptível. Enquanto não ocorre uma alteração em mim, enquanto espírito, suficiente, a alteração é imperceptível. E aí, todos os problemas se mantêm. Agora, a partir do momento que essa alteração em mim se torna perceptível, eu posso perceber essa alteração no meu próprio organismo. Eu não vou mudar minha fisionomia, certo? Não vou mudar minha estrutura de forma geral. Mas curas espirituais, elas são possíveis, por exemplo, baseado neste conceito. O Wellington tem uma pergunta para nós. Quantum, pacote de informação ou ondas? Um quantum de energia, no final, né? Quantum é um quantum de energia, é um pacote de energia. Então não é pacote de informação nem de ondas, certo? Um quantum é um pacote de energia. E esse pacote de energia, ele é liberado na forma de ondas eletromagnéticas, por exemplo. Agora, nós estamos falando, certo? Porque você saiu do campo da onda de probabilidade e entrou num campo mais físico, que são as ondas eletromagnéticas, certo? Por isso eu deixei claro que não se tratava de ondas sonoras, nem ondas do mar, nem ondas eletromagnéticas. Se eu não citei, eu estou citando agora as ondas eletromagnéticas, porque isso sai do campo do perceptível. Então, quando você fala quantum, nós estamos falando, esse termo é normalmente utilizado para o pacote de energia. E esse pacote de energia, ele é transmitido, né? Ele é carregado através de ondas eletromagnéticas. Não são ondas de probabilidade, são ondas diferentes daquela que nós estamos falando. Espero ter deixado isso claro, para não misturar os níveis. Nós estamos saindo da matéria, do nível material. A onda eletromagnética é a nível material, porque, né, nós interagimos com ela, meus olhos estão interagindo com ondas eletromagnéticas. Vocês que estão olhando para a tela do computador também estão interagindo com ondas eletromagnéticas. Então, isso ainda é do campo material. As ondas de probabilidade, nós estamos saindo do campo material propriamente dito. Certo? Em qualquer ocasião em que medimos, um objeto quântico aparece em algum único lugar. É algum único lugar, certo? Não é em um mesmo lugar. Cada vez que se observa, ele aparece em um único lugar. Como partícula. A distribuição de possibilidades identifica simplesmente esse lugar ou lugares onde é provável que seja encontrado, quando de fato medimos, e não mais que isso. Quando não estamos medindo, o objeto quântico espalha-se e existe em mais de um lugar na mesma ocasião. Então,
Quando ele fala a distribuição de probabilidade identifica esse lugar ou lugares, naquelas regiões que nós mostramos do átomo, essas regiões para os elétrons, eles apresentam apenas o espaço onde aquele elétron se manifesta. Mas, enquanto o elétron não é observado, nós podemos dizer que ele existe no volume como um todo. Ele existe na forma de ondas, ondas de probabilidade. Quando não estamos medindo, o objeto quântico espalha-se e existe em mais de um lugar na mesma ocasião. Então, o objeto, quando nós pensamos em objeto quântico, nós não pensamos em um local, nós pensamos em existência. O objeto existe. Aonde? Não sei. Existe uma região provável que ele, exista uma região provável de existência. Então, se eu observar, eu vou encontrar naquele espaço. Mas aonde especificamente eu não sei dizer. Apenas quando ocorre a medição propriamente dita. Aí eu posso dizer aonde o elétron se encontrava ou se encontra. E aí, esse é o primeiro slide, só que eu tirei alguma coisa no meio e queria só ressaltar o que eu gostaria de ressaltar, A física quântica oferece uma nova e emocionante visão do mundo. O mundo é criativo no nível mais básico. Então não devemos tomar o mundo como tendo uma existência intrínseca. Certo? O mundo, a matéria, ele não evolui. Quem evolui são os espíritos. Então, quando nós pensamos em passar o mundo de expiações e provas para regeneração, não é o mundo que vai passar. Somos nós espíritos. Se nós passarmos, aí nós faremos deste mundo um mundo de regeneração. Certo? Então, quando fala, o mundo vai passar por uma condição de regeneração, nos dá a falsa sensação de que o mundo está passando, o mundo está evoluindo e nos carregando de um ponto para outro. Mas não é assim. Nós, se passarmos para uma condição de regeneração, nós promoveremos a alteração do mundo como um todo, de expiações e provas para regeneração. Salatier tem uma pergunta para nós. Ele diz o seguinte: Cláudio, quando medimos, sabemos onde o elétron se encontra. É porque na observação o elétron recebe energia? Não, não é que ele receba energia, mas é a ação do observador naquela onda de probabilidade. Então, o ponto crucial que nós precisamos compreender de tudo aquilo que foi dito é que tudo que está fora depende da nossa ação. Somos nós agindo no fluido. Agora, pega lá o que nós falamos, certo? Ou melhor, que o Espiritismo apresenta, que o fluido é impulsionado pelo pensamento do Espírito. Então, nós temos, e nós veremos isso no livro A Gênese, quando tratarmos de fluido, e no livro dos Médiuns, quando Kardec trata de laboratório do mundo invisível, nós vemos essa ação do Espírito no fluido. Agora pega o fluido, vamos pegar o fluido numa condição que antecede a matéria densa. São essas ondas de probabilidade. Certo? Ainda está muito próximo da matéria, esse fluido, da matéria que nós conhecemos. Mas que ele antecede
Aí são essas ondas de probabilidade. A minha atuação enquanto espírito nesse fluido que está se manifestando temporariamente como uma onda de probabilidade, ele colapsa a onda, significa que esse fluido se expressa na forma de matéria. Não é transferência de energia, ele não recebe nem doa. Simplesmente é a resultante da ação do espírito no fluido. Ficou claro, Salatiel? Agora, essas ondas de probabilidade, aí, certo? Como chega até aqui? Aí nós temos todo o escalonamento dos níveis de espírito. Certa vez nós temos uma aula lá no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, apresentamos lá um estudo, que deve ter no site deles, mas eu nem lembro, que me veio agora à mente, então nem lembro qual é o título do estudo. Mas nós apresentamos a teoria das várias camadas, certo? De fluido, de condição de fluido, na qual atua cada nível evolutivo. Então, se nós pensarmos que esse universo foi elaborado pelos prepostos de Deus, então esses prepostos de Deus, eles como que trabalharam o fluido até nós e limitando a nossa ação. Então aí nós podemos atuar dentro dessa função de onda. Então, quando você pensa em como nosso livre-arbítrio é estabelecido, você pode pensar que são as funções de onda da matéria que estabelece o limite do nosso livre-arbítrio. A partir do momento que eu evolua mais, aí eu consigo atuar em condições de onda que antecedem essas condições de onda que nós estamos falando agora. Não sei se ficou complicado, mas é isso que nós estamos falando. E o Wellington chamou a atenção que ele colocou uma pergunta anterior. A encarnação seria um colapso de onda medido? Num primeiro momento, eu direi sim, certo? A encarnação é um colapso de onda. Agora, esse universo todo é um nível de colapso de onda. Existem aqueles que abordam o nosso universo conhecido como uma função de onda, um colapso de onda. Então, nós temos o universo como um colapso de onda. Se o universo é um colapso de onda, a minha encarnação também seria um colapso de onda. Certo? Agora, daí, nós podemos desmembrar em vários conceitos para compreender numerosas outras questões que são apresentadas pelo Espiritismo. Como é que eu posso dizer? É um nível de entendimento que abre um leque muito grande para novos entendimentos, novas compreensões, mudando paradigmas, a forma como nós enxergamos a nós mesmos enquanto espíritos, a forma como nós enxergamos esse mundo no qual nós interagimos. Já são 10 horas. Salatiel, eu vi a sua pergunta, mas já está relativamente tarde. Vamos responder, já que nós começamos muito tarde, vamos avançar. Acho que nós perdemos uns 20 minutos de estudo. Então vou responder, vamos abordar essa questão do Salatiel e aí nós encerramos. Quem tiver perguntas, guardem para a semana que vem, por favor. Mas o experimento da dupla fenda, o observador faz a onda se tornar partícula. Não seria isso um ganho de energia para a onda se tornar partícula? Não, Salatiel. Inclusive, no experimento da dupla fenda, nós não temos uma transferência de energia para a onda. A onda, por si só, ela já possui a energia suficiente para se manifestar como partícula, certo? Então, quando você pensa, inclusive, no experimento de dupla fenda,
em algum momento nós podemos trazer esse experimento aqui no nosso estudo, também precisamos encarar como colapso de onda e não como transferência de energia. Que entra vários conceitos, certo? Porque aí nós temos, né, vários outros conceitos que não estariam relacionados ou não poderiam estar relacionados com transferência de energia, certo? Mas é a ação do informacional do espírito no fluido. É assim que nós precisamos pensar ou analisar essa questão. Vamos então fazer a nossa pequena prece de encerramento, agradecendo a Deus Pai, Senhor, pela oportunidade que temos desses estudos. E apesar das dificuldades que vão surgindo, nós conseguimos contornar e continuar estudando, Senhor. Que possamos contar sempre com o amparo dessa espiritualidade maior, nesse auxílio, para que consigamos perseverar. E assim, Pai amado, agradecidos, pedimos sua permissão para encerrarmos o estudo dessa noite. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pela compreensão, né, das dificuldades, mas a dificuldade hoje, como nós falamos, foi do Restream, que não conseguimos passar nem pelo Restream da assinatura da TV Nova Luz, nem pela nossa assinatura pessoal no Restream, e ali então foi a dificuldade. E nós passamos então no nosso canal do YouTube. Então, minha profunda gratidão, muita paz, que possamos ter uma boa noite de descanso e nos encontramos novamente aqui, terça-feira que vem, às 21 horas. Muita paz a todos.